Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira videoaula do nosso curso gratuito de montagem e manutenção de computadores. Na aula anterior nós falamos sobre a eletricidade estática e nesta terceira aula nós vamos falar sobre as placas-mãe. A placa-mãe, a nossa motherboard, ela tem como função controlar todos os componentes que vão conectados a ela. Então tudo que você pluga na placa-mãe, que você coloca na placa-mãe, ela faz o controle da transferência de dados e da alimentação desse componente que está conectado a ela. Como vocês podem ver, eu tenho aqui diversas placas-mães que eu separei. Eu vou mostrar para vocês as principais, que são essas aqui. Eu vou começar a falar da mais antiga para a mais recente e tenho certeza que vocês vão entender bem o que é uma placa-mãe, como funciona uma placa-mãe e a sua função para o computador. Bom pessoal, vamos começar a falar desta placa-mãe aqui. É uma placa-mãe mais antiga que eu encontrei aqui para mostrar para vocês. Essa é uma placa-mãe ASUS, o modelo dela é a P5PE-VM, revisão 00G. É uma placa-mãe on-board. Nós temos dois tipos de placa-mãe que vocês vão encontrar no mercado: as off-board e on-board. A off-board ela não tem a placa de vídeo embutida. As on-board elas têm a placa de vídeo embutida, como vocês podem ver aqui, ó. Esse conector azul é o vídeo on-board. A placa-mãe on-board ela é uma placa menor. É uma placa mais fácil de você montar no computador e é uma placa mais barata. Já a placa-mãe off-board, vou mostrar aqui para vocês, ela é uma placa maior. Por ela ser maior, torna mais difícil a montagem no gabinete e ela não tem o vídeo embutido. Como vocês podem ver aqui, não tem o conector de vídeo. Então nós temos que comprar uma placa de vídeo e instalar aqui no PCI ou no PCI Express. As placas off-board elas têm um maior desempenho e elas são indicadas para usuários que trabalham com gamers, edição de vídeo ou com parte gráficas. Nesta aula do curso, ela tem como função você conhecer todos os conectores e também um pouquinho da parte eletrônica da placa-mãe. Vamos começar falando dos componentes on-board. Então desse lado aqui da placa nós temos aí os componentes on-board. On-board significa o quê? Ligado na placa. Nós temos aqui esse roxo, que é o PS2, onde vai ligado o teclado. Nós temos o verde, que é o PS2 também, onde vai ligado o mouse. Nós temos aqui a porta serial, que é para mouses mais antigos. A porta paralela, o LPT1, que é para impressoras mais antigas. O VGA, que é onde vai ligado o monitor. As portas USB. Nós podemos ligar vários dispositivos. A USB é uma porta universal. Nós temos a de rede, a LAN RJ45 e o som, onde nós podemos ligar o microfone, caixinha de som e temos também uma saída de som aqui para quem utiliza a placa de capturas. Aqui nós temos o socket da placa-mãe, é onde nós colocamos o processador. Esse socket que ele tem os pinos, que você vê os pinos, né? Na verdade todo socket ele tem pinos. Aí essas placas-mães que você consegue ver os pinos do socket são as placas-mães que trabalham com processadores da Intel. Então o socket da Intel você vai ver os pinos e tem que tomar muito cuidado. Não encostar aqui nos pinos, não colocar chave, porque senão você pode entortar ou até mesmo quebrar e aí acaba danificando o socket. E para fazer a sua troca é bem complicado. Esse socket, para destravar ele, nós puxamos aqui para baixo. Depende da posição que você está com a placa-mãe e aí você consegue destravar ele. Depois nós vamos aprender a colocar o processador aí na ordem correta. E após colocar o processador, nós travamos ele e aí fazemos a instalação do cooler e a montagem do computador. Nós temos aqui os slots de memória. Essa placa, ela trabalha com memória DDR1, é a memória mais antiga. Depois nós vamos conhecer aí os modelos de memória da DDR1 até a DDR4. Nós temos aqui o conector da fonte ATX, que é 20 pinos. Nós temos aqui o ATX 12 volts, esses 4 pinos, que é uma realimentação para o circuito do processador, circuito aqui do V-Core.
Nós temos aqui um barramento que chama AGP. Esse barramento é para placas de vídeos mais antigas. Nós temos 3 barramentos aqui que é PCI. O PCI nós podemos colocar placa de rede, placa de som, placa USB, até mesmo placa de vídeo. Nós utilizamos o PCI quando algum dos componentes on-board para de funcionar e aí você não tem o CI ou você não consegue fazer o reparo e aí você acaba eliminando o on-board e passa a utilizar uma placa de áudio, vídeo, rede USB off-board. Nós temos aqui o conector IDE. Nós temos aqui o IDE primário e o IDE secundário. O IDE primário é esse azul, onde nós colocamos HDs mais antigos IDE. Nós temos também 2 entradas SATA, que são HDs mais recentes. Podemos utilizar também SSD ou leitor de DVD SATA, né? Hoje as placas mais modernas é tudo SATA, né? Dificilmente está sendo usado mais o IDE. Tem até placa-mãe que não fabrica mais a conexão IDE. Nós temos aqui o FDD ou FDC, o FLUP, é onde vai o disquete, vai aquele flash do disquete. Nesse curso eu não vou estar explicando sobre disquete, vou estar falando sobre o leitor de cartões, que veio para substituir o disquete, né, onde você coloca os cartões, SD, micro SD e também pendrives. Nós temos aqui o conector para o cooler do processador de 4 pinos. Nós temos outra entrada aqui para o cooler, na placa-mãe, para você refrigerar aí o computador. Nós temos aqui os pinos para fazer a ligação do painel frontal, onde nós ligamos aí o Power LED, HD LED, Power SW, Reset SW, que são os LEDs e os botões que ficam na frente do gabinete. Aqui nós temos a entrada para USB frontal. Nós temos outra aqui, ó, que é para USB frontal também. Nós temos essa entrada aqui que é para o áudio, mas como vocês podem ver está com jumper. Então se eu for ligar o áudio frontal, eu tenho que remover esses jumper. O jumper ele faz a união de 2 pinos, remove o jumper e liga aqui o áudio frontal. Nessa placa-mãe eu tenho uma outra entrada aqui que chama CD, que é para aqueles leitores de DVDs mais antigos. Hoje você não encontra mais isso. Nós temos aqui a bateria da placa-mãe, que é a CR2032 de 3 volts. E aqui ao lado nós temos 3 pinos que está escrito CLRTC, ou você pode encontrar escrito Clear, CMOS, que é a pinagem que faz o reset no BIOS. Falando no BIOS, aqui nós temos o BIOS dessa placa-mãe da Winbond, é uma PLCC32, um BIOS mais antigo, muito difícil de você encontrar. Então agora que eu já expliquei para vocês aí toda a pinagem, os barramentos, slots, socket da placa-mãe, vamos começar a falar um pouquinho sobre os componentes eletrônicos desta placa-mãe. Vamos falar por partes. Nós temos aqui a parte do circuito do processador. Nessa parte aqui do circuito do processador, nós vamos ter os capacitores de eletrolítico. Nós temos também os capacitores de estado sólido alumínio, que são capacitores melhores, que duram mais tempo, de uma qualidade maior. Nós temos aqui os transistores MOSFETs de entrada e saída. Nós temos também aqui o PWM. Em volta do PWM nós temos aí vários componentes SMD, como os resistores e capacitores. Nessa placa-mãe nós temos aqui também a rede resistiva, rede capacitiva e temos também transistores bipolares. Aqui do lado da memória nós temos o circuito da memória, onde nós temos os transistores, um que vai receber a tensão da fonte, o outro que vai mandar. No caso aqui está escrito no barramento 2,5, que é a memória DDR1, trabalha com essa tensão. Essa placa-mãe nós temos 2 BGAs, como vocês podem ver, uma aqui e outra aqui. Essa BGA nós não estamos visualizando ela porque ela tem um dissipador de calor sobre ela, mas se nós removermos aqui esse dissipador de calor, nós vamos ter acesso aqui a BGA. Deixa eu remover aqui. Pronto, removi. Então em placas mães mais antigas você vai encontrar 2 BGA, que é um circuito integrado, controlador de circuito. Nós temos aqui a ponte norte e aqui a ponte sul. A BGA ponte norte, ela é responsável por controlar o processador, memória, o vídeo e o barramento AGP da placa-mãe de vídeo. A BGA ponte sul, ela é responsável por controlar
os PCIs, os HD SATAs, disquete, HD IDE, entre outros componentes lentos da placa-mãe. A ponte norte ela fica responsável pela parte mais pesada da placa, que seria processador, vídeo, memória, e a de baixo a parte mais lenta, os HDs, disquete e os PCIs, entre outros itens. Depois, para a gente entender melhor o que cada um controla, eu vou fazer uma aula de diagrama de blocos da placa-mãe. Creio que depois dessa aula eu vou partir para essa aula de diagrama de blocos para vocês entenderem, né, o que cada item da placa-mãe controla. Aí aqui nós temos o gerador de clock, o gerenciador de frequência. Ao lado dele nós temos o cristal de 14,318 MHz. Em placas-mães mais recentes você não vai encontrar esse gerador de clock, nem esse cristal de 14,3. Neste vídeo eu vou mostrar uma placa mais recente para vocês. Nós temos aqui o CI de rede. Aqui nós temos o Super I/O, o Inbound. E aqui abaixo nós temos o CI de áudio. Aqui nós temos o CI do BIOS, né, PLCC 32. Nós temos aqui o cristal de 32,768 kHz. Nós temos outro cristal aqui de 25 MHz, que trabalha com CI de rede. Então praticamente são esses os componentes eletrônicos. Eu não vou complicar tanto aqui, porque o nosso curso é a parte de montagem e manutenção e não conserto de placa-mãe. Quem tiver interesse em aprender a fazer o conserto de placas-mães, como remover esses componentes, fazer o teste, eu tenho o curso completo, são mais de 9 horas de curso. Nós temos ele online e também para o envio dos DVDs, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês vão acessar a página onde tem o curso Conserto de Placa-Mãe. Nesse curso eu ensino a fazer o teste dos capacitores, os transistores, os componentes SMD, os cristais, o PWM, como ver se está chegando a tensão aqui na memória, os sinais que chegam aqui no PCI, e nós temos vários consertos dentro do curso aí, placas-mães, placa-mãe com curto, placa que liga e não dá vídeo. Ensinamos também a fazer o conserto de uma placa que ligava e não dava vídeo porque o software do BIOS estava corrompido, ok? E aqui do outro lado da placa-mãe, no caso dessa, nós não encontramos nenhum componente. Vai ter placas que você vai ter componentes aqui embaixo do socket do processador. Vamos para a próxima placa-mãe. Essas placas-mães que eu estou mostrando para vocês são placas funcionando, tá? Tanto a anterior quanto essa. Essa já é uma placa-mãe AMD, o socket dela. Ela trabalha com processadores AM3. Como vocês podem ver, os pinos dela estão embaixo do socket, então essa aqui você não tem problema de entortar ou quebrar os pinos, diferente, né, dos sockets que trabalham com processadores Intel. Nessa placa-mãe, nós temos aqui os componentes onboard. Nós temos mouse, teclado, que são os PS2, serial para o mouse, o VGA que é o vídeo, USB, rede e som. Aqui nós temos o socket, que é um AM3. Nós temos aqui a memória. A memória dela está escrito aqui em cima, a câmera não vai pegar, 1.5, que é DDR3. Nós temos aqui o FDD, que é para disquete, o IDE, que é para HDs. Nós temos aqui 4 SATAs. Nós temos aqui o ATX 24 pinos. Nós temos aqui o ATX 12 volts. Nós temos esse slot aqui que é mais moderno que o anterior, que eu mostrei para vocês. Esse aqui ele veio para substituir o AGP, que é o PCI Express, especialmente para placas de vídeo. Nós temos 2 PCI e nós temos aqui o PCI Express de 1X, que veio para substituir esses PCI. Nós temos aqui a bateria, que é a CR2032. Nós temos aqui a ligação do painel frontal, ó, já está nessa localização. Nós temos as USB frontal, são 3 USB frontal. Na verdade você vai usar uma para USB frontal e essas duas você pode usar para a parte de trás do computador, caso você compre uma outra placa ou você utilize ou aquela que vai na baia atrás. Nós temos aqui para ligar o speaker, aqui onde dá o clear no CMOS, o Sysfan, que é o cooler para o gabinete, já que em cima nós temos o cooler para o processador, onde nós ligamos ele para ele ser alimentado. Nós temos aqui a ligação do áudio frontal. E aí nós temos os componentes eletrônicos. Essa placa-mãe, o circuito do processador não tem capacitor de eletrolítico. Nós temos aqui os transistores, que é
de 3 pontos, né? Um é o dreno, um é o source e o outro é o gate, né? De 3 pinos. O PWM, aqui o Super I/O. O BIOS, como vocês podem ver aqui, é DIP-8, é mais moderno do que aquele anterior, o PLCC. E essa placa-mãe ela só tem uma BGA, que é chamado de PCH. Aquela outra que tinha duas, uma nós chamamos de GMCH e a outra de ICH. No caso dessa placa-mãe, essa aqui nós chamamos de PCH, só tem uma BGA. Quando eu for explicar o diagrama em blocos, eu vou mostrar o diagrama em blocos de uma placa-mãe que tem duas BGAs e as que só tem uma BGA, que são as mais novas, inclusive as placas de notebook, você vai ver também que vem só com a PCH. Nós temos dois cristais aqui, o de 25 MHz, que passa a ser o clock principal da PCH, e o de 32,768 kHz. Né? Se ele tiver problema, a placa não liga. Nós temos aqui o de 25, que trabalha junto com o CI de rede, e aqui embaixo nós temos o CI de áudio. Ok? Vamos para a próxima placa-mãe. Bom, pessoal, essa placa-mãe aqui é a placa-mãe mais recente, mais moderna que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa placa-mãe, eu retirei ela do computador que eu comprei. Esse computador eu não mostrei ainda para vocês, mas eu comprei um computador especialmente para esse curso de montagem e manutenção. Esse computador ele tem essa placa-mãe, que é a Gigabyte GA-H61M-S, uma placa-mãe bem recente. Junto com ele vem um processador i3 com 8 GB de memória e um HD de 500 GB, um leitor de DVD SATA e um leitor de cartão. E veio a fonte. Então esse computador eu vou ensinar aqui no curso como fazer toda a montagem, manutenção dele e também no curso de instalação e formatação de programas, ok? Então essa placa-mãe é uma placa-mãe bem recente e o que ela tem diferente das duas placas anteriores que eu mostrei para vocês. Vocês vão perceber que ela é mais compacta e os componentes eletrônicos dela, vocês vão perceber também uma diferença, ok? Então aqui nós temos o socket, que é o 1155. Nós temos outro socket para i3 além do 1155, que é o 1156. Esse socket tem que tomar muito cuidado para não colocar o dedo aqui nos pinos, não entortar os pinos, né? Tem muitos casos aí de pessoas que entortam, acaba quebrando os pinos, ou até mesmo pessoas que entortam o pino, colocam o processador e o computador liga e não dá vídeo porque tem pino entortado aqui. Então para destravar ele, ó, nós empurramos aqui para baixo, puxamos para o lado e pronto. Depois nós vamos aprender como fazer o encaixe aí do processador corretamente, ok? Nós temos aqui a memória, que é DDR3. Como que eu sei que é DDR3? Está escrito aqui 1,5 volts no barramento. O conector da fonte, que é o ATX, 24 pinos. Nós temos aqui o ATX 12 pinos. Nós temos aqui o PCI Express 16X. E nós temos o PCI Express de 1X. Essa placa ela não tem o PCI comum, ela não tem o IDE primária, ela não tem entrada para o FLUP, para o disquete. Então, como vocês podem ver, é uma placa bem moderna, né? Se você vê uma placa que não tem lá os PCIs, não tem IDE, não tem entrada para o FLUP, uma placa mais recente. Placa que tem somente uma BGA, que é a PCH, ok? Nós temos aqui as conexões SATA, 4 SATAs, tá? Trabalha com SATA 2 essa placa. Nós temos aqui os pinos para ligar o áudio frontal, as USB frontal, aqui o cooler do gabinete, o áudio frontal. Aqui nós temos o CPU fan, que é do processador, e esse aqui que está escrito SysFan é do gabinete. Outra coisa que vocês vão perceber diferente nela são os componentes eletrônicos. Ó, os transistores que nas outras placas eram com 3 terminais, nessa placa aqui vocês vão ver que são 8 terminais, que são os transistores SMD de 8 terminais, onde 4 é o dreno, 3 é o source e 1 é o gate. As bobinas são de ferrite. Nós temos aqui o PWM e os componentes em volta dele, como capacitores e resistores. Nós temos aqui também, ó, transistor bipolares. Nós temos diversos CIs, aqui o circuito da memória. O Super I/O é o ITE. Como vocês podem ver, o Super I/O é um componente que não evoluiu tanto assim como os outros componentes.
Nós temos os cristais de 32,768 kHz, o de 25 MHz, que é o clock principal da PCH, não tem mais aquele de 14,318 e não tem mais o gerador de clock nem o gerenciador de frequência, porque ele fica dentro da PCH. O clock de 25 que trabalha junto com CI de rede, e aqui nós temos o CI de áudio. E essa placa, ela trabalha com o BIOS UEFI, que é uma diferença dela também. E o BIOS dela é esse aqui, ó, que é o SOC 8. Diferente das placas que eu mostrei. Aquela primeira placa era o PLCC, que é um BIOS bem antigo, né, que vai no soquetezinho. A outra era o BIOS DIP8, 8 pinos soqueteado, e essa aqui ela é soldada na placa. Então, se vocês querem aprender como identificar o BIOS de uma placa de desktop ou notebook e como identificar que o problema está nela e fazer a sua gravação, nós temos o curso completo, eu fiz em parceria com o Daniel da KingTech, que é o curso de bios.com.br. Acesse o site cursodebios.com.br e lá você vai ter acesso ao curso completo para aprender a fazer a gravação de BIOS. Inclusive, essas BIOS aqui, SOC 8, 150 ou 200, essa aqui é uma 200, que precisa utilizar um adaptador para o gravador de BIOS. Nós mostramos lá como fazer a gravação, né, desse BIOS. Para quem comprou o meu curso completo de conserto de placas-mães de desktop, tem uma aula que é uma placa-mãe que liga e não dá vídeo porque o arquivo do BIOS está corrompido. E aí eu ensino a fazer a gravação no TL866. Bom, então as placas-mães, ela tem como função ali controlar, né, praticamente tudo. Ela controla a transferência de dados, alimentação do processador, memória, aqui dos componentes on-board. Então a placa-mãe ela trabalha bastante. E se alguma parte do circuito dela der problema, o computador ele não inicializa, ou se for um curto, o computador nem liga. Então a placa-mãe é uma das peças principais, né? Nela é acoplado aí tudo, né, praticamente. A fonte você vai ter que ligar na placa-mãe. Processador você vai ter que ligar na placa-mãe. Memória na placa-mãe, teclado, mouse, monitor. A placa-mãe, a engenharia dela é bem complexa. Então, na próxima aula, para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou estar explicando uma coisinha do diagrama em blocos, mostrando até uma parte do esquema elétrico, ok? Essas três placas-mães que eu mostrei para vocês, as três elas funcionam, tá, perfeitamente. São placas que nós vamos utilizar aqui no curso para montar os computadores, fazer instalação e formatação dos sistemas. Agora eu vou mostrar as placas-mães de sucata. Essa placa-mãe que vocês estão vendo aqui é uma ASUS M2NX Socket AM2. É uma placa off-board, ela não vem com vídeo, tá? É uma placa que eu falo que ela é mais complicada para fazer a instalação. Por ela ser maior, não tem placa de vídeo, tem que comprar uma placa de vídeo PCI Express ou PCI comum para conseguir inicializar, né, o vídeo e fazer aí a instalação, formatação, né, do sistema operacional. É uma placa mais cara, são placas feitas para quem vai trabalhar com computação gráfica, para quem vai trabalhar com edição de vídeo, para quem vai jogar, né? Para quem é gamer, é recomendado essas placas-mães off-board, porque aí você compra uma placa de vídeo off, ela trabalha melhor com essas placas, ela não tem o vídeo embutido nela. E os componentes eletrônicos, vocês podem ver que praticamente são os mesmos que ela tem, né? O que pode mudar, igual a placa mais moderna que eu mostrei, que ela é mais compactada e, no caso, os transistores MOSFET são 8 terminais e não 3 como dessa aqui. Então essa aqui é uma placa sucata, ela não funciona, eu utilizo ela para fazer a remoção de componentes para fazer conserto em outras placas. Eu tenho outra aqui, socket AM2 para AMD, ela tem só uma PCH, aqui tem um Super I/O, 4 SATAs, ela tem, deixa eu ver, IDE, tem uma entrada IDE, uma entrada FD, é uma placa-mãe bem simples, é on-board também. Eu tenho outra aqui que é uma Foxconn, é bem simples também. Ela trabalha com DDR2, ela tem duas BGAs, ponte norte e ponte sul, socket 775, processadores Intel. O BIOS dela é o DIP8, é no socket, não precisa utilizar o ferro de solda ou estação para remover. É uma placa-mãe, né, simples também, não tem nada diferente daquelas outras que eu mostrei para vocês. Eu tenho mais uma aqui, que é uma Itautec. Ela tem duas BGAs, ponte norte e ponte sul, 4 barramentos de memória DDR2, uma entrada IDE, uma entrada para o disquete, um PCI Express 16x para placa de vídeo, um PCI de 1x, o PCI comum. Nós temos aqui os componentes on-board. O BIOS dela, ó, é o PLCC,
é o BIOS do fabricante Winbond. Bateria CR2032, como em todas as placas. Tem 4 SATA, é uma placa-mãe maior que as outras onboard que eu mostrei para vocês. Uma placa-mãe legal, ela tem um desempenho bom, só que já está ultrapassada. Hoje as placas-mães aí que compensa você utilizar, né, para ter processadores mais rápidos, enfim, são da AMD, no caso o socket AM3, né, o FX, e as placas Intel a 1155 ou 1156, para você estar utilizando aí i3, i5, i7 ou outros modelos de processadores aí que saiu para esses sockets também. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Essa aula foi mais para fazer a apresentação das placas-mães, para vocês entenderem a diferença de uma placa-mãe onboard para uma offboard. Placa-mãe onboard, ela tem o vídeo embutido, são placas-mães pequenas, placas mais em conta. E as placas-mães off-board são placas maiores, que não tem a placa de vídeo embutida e são mais caras. A onboard ela foi feita para usuários que não vão precisar de tantos recursos de vídeo. Então, para você utilizar no escritório, fazer trabalhos, utilizar a internet. Aí já para quem é usuário de gamers, quem trabalha computação gráfica ou edição de vídeos pesadas, aí requer um computador com uma placa de maior porte, no caso uma offboard, e comprar uma placa de vídeo mais potente. Enfim, todo computador tem que ser diferenciado, isso torna ele mais caro. Outro item é vocês saberem identificar o socket de uma placa-mãe. Se é socket AMD, socket Intel, se é um 775, se é um socket 1155, se é um M2, um M3, no caso sockets mais recentes, porque nós temos aí sockets bem antigos, para quem é da época do K6, K6-2, do Duron, do Pentium 1, né, do Pentium MMX. Isso aí eu não vou estar falando porque a gente não pode perder muito tempo aqui, né? As coisas elas são muito rápidas e principalmente na internet. Então o curso ele é um curso bem rápido, né? Hoje, segunda-feira, vocês estão assistindo essa aula, já é a nossa terceira aula. Imagina se vocês forem numa escola, né, pagar esse curso de montagem e manutenção. Não é barato, você vai pagar aí uns 80, 100, 150, depende da cidade, de mensalidade, para ter aulas aí 2 vezes por semana, 1h30 só de aula. E aqui no canal são de segunda a sextas-feiras, são aulas rápidas, porém você pode assistir quantas vezes você quiser e nós vamos aprender muito mais aqui no canal André Cisp do que frequentando uma escola, né? Então, para vocês públicos meus que têm família, que trabalham, que não podem perder muito tempo, esta é uma ótima oportunidade de estudo para vocês, ok? Amanhã, terça-feira, nós teremos a nossa 4ª aula, onde eu vou falar um pouquinho dos diagramas em blocos das placas-mães. Como vocês viram, tem placas que só tem uma BGA, que são PCH, e tem placas-mães que tem 2 BGAs, que é a GMCH e a ICH, né? Nós chamamos ponte norte, ponte sul. Então, no diagrama em blocos eu vou conseguir explicar melhor isso para vocês, ok? Espero que tenham gostado da aula. Estou muito feliz em ministrar esse curso aqui para vocês. É algo que já faz um tempo que eu estava pensando, porém eu precisava ajustar algumas coisas e conseguir fazer esses ajustes, e graças a Deus o curso ele tá bem legal, o pessoal tá dando um feedback bem bacana e tá ajudando, né? Isso que me deixou muito feliz é o pessoal curtir, compartilhar. Eu sei que é difícil, né, você conquistar uma pessoa para ela dar um joinha, ir lá e divulgar, olha só isso aqui do professor André. Isso ajuda muito o canal André Cisp. Como vocês sabem, eu tenho um sonho que é chegar a 100 mil inscritos e ganhar aquela placa, né, de prata. Eu tô doidinho para ganhar aquela placa de prata do YouTube, aquele quadro, e mostrar aqui para vocês. Aí 1 milhão são outras metas, né? O youtuber que conquista 1 milhão de inscritos, ele ganha de ouro, que é enorme. Vamos aos poucos, uma coisinha de cada vez. É só trabalhar certo, na humildade, dar atenção para as pessoas. Aqui no canal é um pouco complicado, porque no início, quando eu tinha 5, 6, 7 mil inscritos, era bem fácil conversar com todo mundo. Hoje o canal ele conta aí com mais de 72 mil inscritos, então é bem complicado, né, responder todos os comentários. Então, se você deixou algum comentário e eu não respondi, eu peço desculpas, porque é muito complicado, são muitas pessoas, né? Se vocês olharem aí a aula 1 e a aula 2, nossa, foi centenas de comentários.
Tirando que tem pessoas aí que me enviam e-mails, então eu recebo muitos e-mails por dia, mas aos poucos eu vou respondendo vocês, peço só paciência, até pessoas que mandaram mensagem aí no meu Facebook, porque é corrida, né? A nossa vida ela é corrida, não é fácil, mas estamos aí na luta, né? Como todo brasileiro, correndo atrás, vocês estão tirando um tempinho, né? Que vocês poderiam estar fazendo outra coisa para estar aqui estudando, se dedicando, que é muito importante, porque conhecimento é algo que ninguém tira de você, você leva pelo resto da vida. E isso é muito importante, investir em conhecimento. Então você está investindo o seu tempo em assistir as minhas videoaulas e pode ter certeza que isso trará um grande retorno a vocês, ok? Abraços, até o próximo vídeo que será postado amanhã, terça-feira, hein, pessoal? Até amanhã, tchau, tchau!